Momento da Palavra. Comunicando, Pastor Charles Rodrigues. Graças a Deus, glórias a Deus, vença hoje, vença amanhã e vença sempre. Com Deus o céu é o limite. Vamos pedir orientação ao maravilhoso Espírito Santo. Espírito Santo, fala conosco, Pai. Que o homem decresça, que o homem diminua, desapareça. Fala através de nós, com a tua voz maravilhosa. Não queremos ouvir sabedoria humana, terrena ou natural, mas a tua voz. Fala conosco, Espírito Santo. Por favor, em nome de Jesus, muito obrigado. Obrigado, Jesus. Toma mais de mim, dá-me mais de ti. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, glórias a Deus. Gente, como é bom compartilhar a poderosa palavra do Senhor. Nós estamos falando sobre batalha espiritual e, como eu falei para vocês ontem, já são 27 anos trabalhando nessa área, pregando a palavra, cura divina e libertação. E batalha espiritual não é só queima demônio, sai capeta, amarra e desamarra, acorrenta e desacorrenta. Eu vivi 9 anos na África e batalha espiritual vai muito além de expulsar demônios em nome de Jesus, porque o salmista Davi disse que ele pegou o leão pela barba para salvar uma ovelha e o leão se voltou contra ele. Olha que coisa. O leão se voltou contra ele. Então, batalha espiritual é algo muito sério, porque nós lidamos com um inimigo invisível e esse inimigo fica ao nosso derredor, nos sondando, nos analisando. E só existe uma maneira de você vencer as batalhas espirituais na sua vida diária. Todos os dias é uma batalha. Você enfrenta a si mesmo, sua natureza, suas inclinações, e o inimigo se aproveita disso porque ele quer legalidade. Satanás trabalha com legalidade. E o reino de Deus é um reino de honra. Eu honro os que me honram, e aqueles que me desprezam serão desprezados. Então, sabe, nós estamos na transição de 2022 para 2023. Estamos nessa transição. E entra ano e sai ano, de repente a sua vida não muda porque você tem priorizado coisas erradas. Você tem priorizado aquilo que nunca vai mudar a sua vida. Mas se você priorizar o Espírito Santo, se você colocar o Espírito de Deus em primeiro na sua mente, você é um espírito, você tem uma alma, você tem uma mente, o campo dos pensamentos, sentimentos, desejos e vontades. Se você priorizar o Espírito Santo, ele vai preencher você até você transbordar. Precisamos transbordar, sabe, do Espírito Santo. Precisamos do fluir, precisamos do avivamento pessoal. Mas se as suas atitudes forem as mesmas, então você não vai poder culpar ninguém, muito menos a Deus. O erro não está em Deus, são nossas escolhas. De repente você
sabe, carrega consigo traumas do passado, a dor do passado. A dor do passado não deixa você avançar para o futuro que Deus planejou para você. Por quê? Precisamos, de fato, nascer de novo. Todos nós temos um temperamento ruim, uma natureza, sabe? Uma concupiscência que se inclina para a arrogância, para os ciúmes, a insegurança, para a supervalorização própria. De repente o orgulho faz você se sentir superior às outras pessoas por causa do dinheiro, de um cargo, da posição, ou você se sente inferior a todo mundo por causa da sua aparência, por causa da sua condição financeira, porque você de repente diz, eu não tenho estudos. Então todos nós herdamos características dos nossos antepassados que vêm de geração em geração. O tataravô, a tataravó, o vô, a avó, o pai, a mãe. E esses traumas vêm desde o pecado de Adão e Eva. Quando o homem pecou, não havia problemas, sabe? Não havia medo, não havia insegurança. Mas quando Adão e Eva pecaram, a primeira briga do casal, o homem rompeu com Deus, foi a mulher que tu me destes, a culpa é do Senhor e desta mulher. A mulher adquiriu um sentimento de culpa e o homem, sabe, adquiriu um sentimento de culpa, de medo, e isso foi passando de geração em geração e foi quebrado. Essas maldições foram quebradas em Jesus Cristo. Agora, ir a uma igreja, frequentar uma igreja é um grande passo, mas não garante a quebra, sabe, destas maldições. O que garante é o nascer de novo. É o nascer de novo. Enquanto nós não nascemos de novo e enquanto nós não observarmos e obedecermos a palavra de Deus, vamos ficar dando murros em pontas de faca. E a nossa vida vai ficar em altos e baixos, problemas emocionais, e vamos levar isso para o nosso setor de trabalho, vamos levar isso para os nossos relacionamentos com familiares, amigos, sabe, com a namorada, com a noiva, o noivo, com a esposa, e aí nós vamos, sabe, estar doentes e adoecendo outras pessoas emocionalmente. Então precisamos de uma cura. E o único que pode curar o nosso espírito, a nossa alma e nossos corpos não são os remédios. Os médicos trabalham, os medicamentos ajudam. Como é importante a nossa ciência, mas somente o poder de Deus cura. Somente o poder de Deus liberta. E ontem nós estávamos falando sobre a mulher ser submissa, não é? Ao marido, até brinquei, falei, gente, eu peço um reforço, meu Deus, da proteção dos teus anjos ao sair aqui da rádio. E as mulheres interagiram, rindo, brincando, não é? Porque de repente você foi ensinada dentro da igreja que você deve obedecer o seu marido, mas você nunca ouviu o que você de repente começou a ouvir desde ontem aqui. É muito fácil dizer mulheres sejam submissas aos seus próprios maridos, mas não extrair o verdadeiro sentido da palavra. Que tipo de marido é este que a mulher deve obedecer ou ela deve se submeter à orientação dele? É um homem perdido, traumatizado, mimado, arrogante, agressivo? É um homem que bebe de 1 a 51? É um homem que dá glória a Deus na igreja, chega em casa, espanca a esposa?
ou tortura emocional, sabe? Que não valoriza a mulher que tem. Que tipo de homem é esse? Que tipo de marido é esse que a Bíblia diz? Porque ontem eu falei para vocês aqui que a mulher, ela se submete com alegria, sabe? A mulher quer carinho, proteção. A mulher quer um homem de verdade. Ela não quer sabe, um menininho da mamãe que não sabe o que é da vida, sabe, que não tem, que não procura uma independência financeira, que não tem uma independência financeira. E quando eu digo independência financeira, é depender de Deus, mas não depender mais dos seus pais, não depender mais desse ou daquele, sabe? Saber aonde está e para onde quer ir, porque a mulher quer segurança. Então, quando a Bíblia diz que as mulheres devem ser submissas aos seus próprios maridos, como ao Senhor, a Bíblia também diz que o marido deve ser semelhante a Jesus Cristo na atitude dele. Não diz que o marido deve ser arrogante, agressivo, violento. Aí tem a Maria da Penha, não é? Não diz que o marido tem que beber de 1 a 51, chegar em casa como se ele fosse o dono da mulher, sabe? Como se a mulher não fosse um lixo. Agora, ontem eu falei sobre que os homens são mais unidos que as mulheres e às vezes, sabe? A própria mulher, ela, desde o namoro, ela aceita migalhas. Às vezes é até na paquera. Manda uma mensagem ali, o sujeito passa 2, 3 dias para responder, aí põe apenas um emoji que, sabe, sem graça, não interage. E quantas se apaixonam, e quanto mais ele te rejeita, quanto mais ele te pisa, quanto mais ele não te enxerga, você fica mais apaixonada ainda. Então você atrai migalhas, porque você quer agradar todo mundo. E qual é o grande segredo para que você seja mais que vencedora, mais que vencedor? Primeiro, a Bíblia recomenda aqui, Efésios 5, versículo 10. À medida que prosseguirem na vida, aprendam a discernir aquilo que agrada ao Senhor. Então, em primeiro lugar, eu tenho que priorizar o meu Deus e agradar ao Senhor. O que é que a Bíblia diz sobre sexo ocasional, sexo antes do casamento? Mas senão ele não vai querer, não vai aceitar. Que tipo de homem você está procurando? É um homem de Deus mesmo? É um homem de Deus mesmo? Ou você está sendo enganada pelo inimigo que diz que você está velha, feia, que você vai ficar sozinha, solitária, não vai casar? Você crê no que o anjo disse para Maria? Maria, para Deus não há impossíveis. Quando você agrada a Deus, Deus é capaz de colocar o mundo de cabeça para baixo para mudar a tua sorte, para abençoar a tua vida. Agora, é muito importante, sabe, você observar isso aqui. À medida em que você prosseguir na sua vida, estamos na transição para 2023, priorize agradar ao Senhor. Quantas mulheres aí fazem de tudo para agradar o homem na cama, faz de tudo para agradar, sabe? E é o que eu falei, você não pode querer, sabe, as migalhas. O sujeito tá lá, ele é casado, ele vai falar mal da mulher dele, ele vai querer apenas se conectar com você, sabe? Quando ele achar que deve, ele manda uma mensagem, ele marca um encontro, aí leva para comer alguma coisa, leva no motel e tchau, querida. E quantos parceiros, quantos relacionamentos você já teve, de repente assim? Então você é elogiada e esse elogio faz você, de repente, fraquejar
e não esperar o que Deus preparou para você antes da fundação do mundo. Como diz em Efésios 1:3, Ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus antes da fundação do mundo. Então é muito importante, sabe, crer na poderosa palavra do Senhor. E aqui diz que, em primeiro lugar, eu tenho que prosseguir na minha vida e discernir. Peraí, eu vou discernir. O cara não é fiel à mulher dele. Tá com a aliança no dedo, dando em cima de mim nas redes sociais. E vice-versa o homem, não é? Aquela mulher ali, sabe, a característica dela. Então, é muito importante saber, procurar discernir. No caso das mulheres de Deus, você não vai encontrar um homem de Deus, sabe, nas nights, no forró-bodó da vida, sabe, nos bares. Você não vai encontrar alguém que te valorize, sabe, o sujeito, peraí, ele já vem de um histórico que ele bateu na primeira mulher, aí, tadinho, ele bateu porque ela era, sabe, uma megera, pastor, ela era uma megera. Aí ele ficou nervosinho, também com a segunda ele bateu. E também quando ele fica nervosinho, pastor, uma vez ele bateu até na mãe. Ah, pastor, ore por ele, porque sem esse homem, se esse homem sai da minha vida, eu morro. Tu vai morrer se ele entrar, minha filha. Porque a mãe já tá velha, já não aguenta mais apanhar, quem vai apanhar é você, agora que é novinha, vai aguentar. Então, gente, é muito importante isso. Não culpe a Deus. Bispo Josivaldo Batista, um abraço, meu querido. Deus abençoe. Um abraço aí para a pastora Simone. Deus abençoe poderosamente. Então, gente, você não vai poder culpar a Deus por escolhas erradas que você está fazendo na sua vida. Se você não priorizar a presença do Espírito Santo, então a sua vida vai permanecer, sabe, a chave que você quer que, pastor, eu quero que dê uma virada na minha vida, que a chave venha virar, sabe, nesse ano de 2023. Mas aqui está a recomendação bíblica. Precisamos obedecer a Deus, priorizar a Deus. Ah, meus amados, um grande abraço, querido, homem de Deus. Bispo Josivaldo Batista, homem de Deus, lá em São Paulo, a igreja Templo da Glória de Deus, ali em Santo Amaro, né? E eu acho que tem no Brás também, daqui a pouco em todo o Brasil. Deus abençoe, querido. Vai em frente, Deus é contigo. Olha, gente, então, quando a Bíblia diz mulheres sejam submissas aos vossos maridos, não está falando de mala sem alça, não. Não está falando de, sabe, daquele sujeito que chega, sabe, ou do mimadinho, filhinho da mamãe, não é? O filhinho da mamãe. Ah, mulheres de Deus, não se desesperem. Para Deus não há impossíveis. Então, vamos lá, vamos prosseguir. Vamos prosseguir com a palavra do Senhor. Meu Deus, olha o que diz aqui, no versículo 19, por causa do tempo, vou acelerar aqui, gente. Efésios 5:19. Conversem entre si a respeito do Senhor, citando salmos e hinos, entoando cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de coração. Sempre deem graças por tudo ao nosso Deus e Pai, sem reclamação, gente, sem murmuração, mas dando graças a Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. Honrem, repare, honrem a Cristo pela submissão uns aos outros. Vocês, esposas, devem ser submissas à orientação de seus maridos,
do mesmo modo como se submetem ao Senhor. Porque o marido lidera a esposa da mesma maneira que Cristo lidera o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Portanto, vocês, esposas, devem atentar de bom grado, com prazer, com alegria, repare, para a orientação de seus maridos em tudo, tal como a igreja segue a direção de Cristo. Percebam aqui uma coisa, gente. Esse marido aqui é alguém, sabe, que tem uma característica, que ele é semelhante a Jesus Cristo, não é qualquer marido. Você acha que é à toa que Deus escolheu Abraão? Abraão e Sara viviam, sabe, no meio de um povo idólatra, a família de Abraão, os vizinhos que adoravam imagens e escultura. Os homens podiam ter várias mulheres. As mulheres não tinham valor nessa época. Para você ter uma ideia, quando Moisés recebeu os 10 mandamentos e que o homem divorciava da mulher, mandava para casa se ela não agradasse ele na cama, se ela cozinhasse mal, sabe? Se ele se irmasse, olhasse para ela e dissesse: olha, quer saber de uma coisa? Volta para casa de seus pais. Então, por causa da dureza de coração, então Deus permitiu, através de Moisés, o homem dar carta de divórcio para resguardar e proteger as mulheres devido à maldade que era grande, sabe, na antiguidade e até hoje. E graças a Deus que as mulheres, sabe, têm realmente desempenhado um papel importantíssimo na sociedade e têm assumido, sabe, aquilo que Deus preparou para elas. Veja que Maria Madalena foi a primeira mulher a falar sobre a ressurreição de Jesus. Deus sempre valorizou as mulheres. Não há diferença entre judeu, sabe, brasileiro, grego, romano, entre homem e mulher na presença do Senhor Jesus. Não há diferença. A mulher e o homem diante de Deus, sabe, não há diferença. Deus não vê o homem mais importante do que a mulher e vice-versa. Então, meus amados, quando diz aqui, as mulheres devem se submeter aos seus maridos, sabe, com alegria de bom grado, essa ordem jamais poderia ser dada. O Espírito Santo jamais daria essa ordem para uma mulher que é espancada pelo marido. Como é que uma mulher é espancada pelo marido? Sabe? Um homem que não sabe de onde veio, nem para onde vai, não tem direção da vida dele. É um homem que ele não protege. Aqui está dizendo de alguém que é semelhante a Jesus, que protege a mulher, sabe? Ele é provedor, sabe? Ele pode ser uma pessoa humilde, mas ele dá a vida pela família. É um homem que dá a vida pela família. Olha o que diz aqui em Efésios 5:25. Maridos, olha a ordem. Maridos, amem cada um a sua mulher, não é suas mulheres, não. Não é as mulheres. Então, Abraão, no meio de uma geração que podia ter várias mulheres, Abraão, ele decidiu ter só Sara. Foi Sara que disse: olha, você vai coabitar com a nossa serva Agar, ela vai gerar um filho que será nosso. Abraão não queria. Abraão tinha um coração voltado, sabe, quando Deus o chamou para Deus, e um coração fiel à mulher dele. Abraão fazia de tudo por aquela mulher, gente. De tudo. Abraão era capaz de dar a própria vida dele pela mulher dele. Você é capaz de dar a sua própria vida pela sua esposa? Você tem um marido que você sabe, esse homem é um homem trabalhador. Esse homem faz de tudo por mim, ele é capaz de dar a vida dele por mim.
É esse tipo de homem que você, mulher de Deus, deve buscar Deus, que Deus já preparou para você. Não é o homem, eu vou repetir, que bebe de 1 a 51, sabe? O bonzão, o brabão, ou o mulherengo, não é? Não é o velho da lancha que você deve buscar, minha filha. Maridos, amem cada uma a sua mulher. Agora repare, olha a característica desse homem. Como Cristo amou a igreja e deu a vida por ela. Então, é alguém que é semelhante a Jesus, que tem um coração semelhante a Jesus e que é capaz, minha querida, de dar a vida por você. Deixa eu ver como é que estão as redes sociais aqui. A palavra vai dizendo alguma coisa aí. Ontem eu já pedi a proteção dos anjos. Eu disse que quando eu terminar a pregação, as mulheres, eu falei sobre submissão, e elas vão estar lá na saída da rádio, sabe? O Senhor me protege, Pai. E elas brincaram comigo aqui. E hoje eu peço a proteção, porque hoje eu estou falando dos maridos, né? Então, de repente, vai ter homem que não vai gostar disso aqui, mas é verdade, gente. Que tipo de homem você está buscando? Biane, seja bem-vinda, obrigado pelo carinho da audiência. Marcone Tavares da Rocha, Xavier Henrique, Rosiana Silva, Deus abençoe. Cremilda Silva, Jovenita de Jesus, Daniela Cardoso, Josenildo José, Euze Souza, Rafaela Silva, Deus abençoe, em nome de Jesus. Então, gente, você diz assim, mas olha, pastor, na igreja está difícil. Se na igreja está difícil, imagine você que vai dar uma voltinha, as suas amigas da facul, do trabalho, vamos dar uma voltinha, sabe? Vamos naquele barzinho, vamos ali, aqui. Se na igreja está difícil, imagine lá fora, minha querida. Então, eu vou repetir, quando você agrada a Deus, prioriza o Espírito Santo e diz, Senhor, sabe que Jesus ele viu os discípulos pescando e ele disse, joga a rede do lado direito. E aí aconteceu o milagre da pesca maravilhosa. Você não pode, que tipo de homem você quer pescar? Qual é a rede, qual é a isca que você usa? Como é que você se comporta nas redes sociais, que hoje é uma vitrine? As redes sociais. Aí você se veste mostrando demais as coisas. Você, de repente, usa um tipo de roupa e esse tipo de roupa na internet ou de postura é um tipo de isca. É uma isca. Você está pescando, que tipo de peixe você quer pescar? Que tipo de homem você quer atrair para a sua vida? Que tipo de marido? O marido que, sabe, aquele homem que está lá com a aliança no dedo e dando em cima de você e de outras mulheres. Ele vai falar mal da mulher dele e você vai cair por carência e vai deixar de agradar a Deus. E depois isso pode lhe custar, sabe, muita coisa na sua vida. E além de tudo a salvação, mas isso vai lhe trazer dores aqui. Isso vai lhe trazer dores. Meus queridos, olha, amanhã nós vamos prosseguir, se Deus assim permitir, tá bom? Vamos prosseguir com essa mensagem. Mas eu quero que você saiba que Deus não vai te obrigar a seguir uma mala sem alça. Me perdoe a expressão da palavra. Sujeito arrogante, que bate em você, que ameaça você. Maria da Penha está aí, minha filha. Então, você vai decidir, ou vai ficar o resto da sua vida debaixo de jugo, ou vai crer em Deus para uma grande vitória.
2023 está chegando e Deus não quer jamais que você viva debaixo de julgo de homens, mas que você exerça a sua liberdade em Cristo para ser feliz. Eu não estou dizendo com isso que você vai separar isso e aquilo outro, não. Você vai decidir o que você quer para a sua vida. Mas saiba que a mulher que é submissa ao marido não é a qualquer um. É alguém que é parecido com Jesus. Alguém que vai dar a vida por você como Jesus deu a vida pela igreja. Como Jesus deu a vida pela igreja. Bem, amanhã vamos prosseguir, se Deus assim permitir. Muito obrigado. Que Deus abençoe. Deixa eu ver as mensagens aqui. Amém, pastor, glória a Deus. Deus continue te usando mais e mais. Amém, pastor. Que pregação, Deus abençoe. Muito bem. Deus abençoe, muito obrigado. Deus abençoe sua vida sobremaneira. E lembre-se, Deus é conosco. Vamos ouvir um hino, ofereça aos casais, aos noivos, aos namorados, aos solteiros. Eu ofereço a toda a amada igreja.